Ouça agora o programa Fonte de Esperança, uma meditação diária sobre os problemas decorrentes do dia a dia. Áudio número 66 da série que tem como tema Tudo muda, pecado continua sendo pecado. No programa de hoje, continuamos a estudar o pecado das relações sexuais ilícitas. Ontem falamos de duas atitudes de destaque nas relações sexuais ilícitas. São elas homossexualidade e adultério. Outra atitude que estudaremos hoje é fornicação. Fornicação é a relação sexual entre um homem e uma mulher, ficantes ou namorados, noivos ou amaziados antes do casamento. Qualquer prática sexual consumada sem a proteção legal e espiritual do casamento é uma fornicação. Infelizmente, dentro do relativismo religioso e moral do presente século, a fornicação entre namorados e noivos vai se tornando corriqueira e muitos a querem justificar e até aprovar. Deus criou o sexo para ser feito entre um homem e uma mulher dentro do casamento, como uma forma especial de união e para poder produzir filhos. Fornicação inclui prostituição, homossexualismo e incesto. Ao lermos 1 Coríntios 6, versos 18 ao 20, a Bíblia nos avisa a fugir da fornicação, pois nossos corpos são coisas maravilhosas criadas por Deus que devemos manter puros. Segundo o texto, o corpo do cristão é um templo de Deus, porque o Espírito Santo mora dentro de nós. Assim sendo, cometer fornicação é um insulto contra Deus. A fornicação tem consequências para quem pratica, além de causar problemas na vida espiritual, pode afetar o corpo e os sentimentos. No corpo físico, há doenças perigosas que se apanham através do sexo descuidado. Na área sentimental, traumas podem ser adquiridos e poderão danificar um relacionamento futuro. Além disso, as consequências emocionais também podem ser devastadoras. Na área espiritual, este pecado, assim como os demais, nos afasta da comunhão com Deus. O próprio Jesus esclareceu acerca da origem da fornicação. Marcos capítulo 7, versos 21 ao 23, ele diz: porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. E ouvinte, essa exortação do Senhor Jesus revela de forma muito clara a natureza pecaminosa da fornicação. Na verdade, a fornicação é o tipo de pecado que pega algo bom e puro criado por Deus, o sexo, e o perverte de um modo que ele se torna uma transgressão contra a lei moral do Senhor. O pecado da fornicação transforma bênção em maldição. Por isto, a fornicação jamais deve ser uma prática aceitável ao verdadeiro cristão. Nos dias atuais, é terrível a luta do jovem cristão contra o pecado da carne, porque o mundo que jaz no maligno se movimenta em torno do prazer do sexo e calca aos pés a lei de Deus. Mas não podemos esquecer o que disse o apóstolo Paulo, abre aspas, o salário do pecado é a morte, fecha aspas. Então, ouvintes, fica a dica, fornicação é pecado. Provérbios 28:13.
Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Além da homossexualidade, do adultério, da fornicação, outra atitude é o sexo anal. Sim, o sexo anal entre homossexuais é obviamente pecado, isso ninguém discute. Contudo, o que confunde a muitos cristãos é o fato de que querem justificar o seu erro, dizendo entender que o texto usado em todos estes anos para declarar o sexo anal entre casais hétero como pecado está fora de contexto. O texto referido está em Romanos 1, versos 26 e 27, que diz, abre aspas, por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão, fecha aspas. Então, se entendemos que o texto lido se refere ao sexo anal entre homossexuais, como explicar o porquê de que sexo anal entre casais heterossexuais é pecado? E ouvinte, a conclusão que chegamos é que o sexo anal definitivamente é pecado entre casais heterossexuais por um único motivo bíblico. 1 Coríntios 3, versos 16 e 17 diz, abre aspas, vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado, fecha aspas. Ao ler esse texto bíblico, concluímos que o sexo anal entre casais hétero se torna pecado porque isto causa dano ao corpo físico, o qual é o templo de Deus. Talvez você diga que não tem nada a ver, mas assim como a Bíblia não fala que fumar é pecado, mas se torna pecado em luz de que é uma arma mortal para a saúde, igualmente ao sexo anal, que prejudica o canal do ânus e afeta a saúde, sem contar os perigos de contaminações pelos coliformes e outras bactérias, destruindo o templo do Espírito Santo. Então, ouvintes, fica a dica: o ânus não foi desenhado por Deus para a introdução do pênis. Sexo anal continua sendo pecado. Eleve o seu pensamento a Deus e vamos falar com Ele em oração. Majestoso e soberano Deus, Deus bondoso e fiel, obrigado, Pai, pelo teu cuidado, obrigado, Pai, pelo teu amor infinito para com a humanidade. Cristo se entregou à morte de cruz para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pai, intercedo, meu Deus, a tua bênção sobre a vida de cada ouvinte desta programação. Pai, cada família aqui representada por esta pessoa, que seja alcançada com as tuas bênçãos, não porque somos merecedores, mas sim porque somos carentes, papai, do teu favor, carentes do teu amor, carentes do teu perdão. Permita, ó Deus, o trabalhar do teu Espírito Santo na vida de cada ser humano que se denomina cristão. Pai, que possamos a cada dia, meu Senhor, viver segundo a orientação do Espírito Santo,
e não cumprindo com os prazeres pecaminosos da carne. Produza em nós o fruto do Espírito. Dê-nos das tuas bênçãos, ó Senhor. Dê-nos um dia de paz, um dia de vitória. É o que peço a Ti em nome de Jesus, Teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém. Já falamos de 4 atitudes de destaque das relações sexuais ilícitas. Não perca amanhã, ouvintes, mais algumas práticas das relações sexuais ilícitas. Você ouviu o programa Fonte de Esperança. Compartilhe esta mensagem com os seus amigos que também podem estar precisando de uma palavra como esta. Deus abençoe a sua vida. Se você queira receber áudios semelhantes a este, envie o seu contato pelo WhatsApp 62 98499 0001.